Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje a lição de número 2, que tem como título Os Crisóis da Vida. E na lição dessa semana, ela inicia nos trazendo o conceito de crisol, que nós já antecipamos aqui na lição anterior, mas vale a pena nesse momento relembrarmos desse conceito. E o crisol nada mais é do que o recipiente produzido para suportar altíssimas temperaturas, para que dentro desse recipiente em altíssimas temperaturas, metais possam ser fundidos, né? Metais possam ser derretidos. E muito interessante quando nós enxergamos no sentido espiritual dessa analogia, porque quando nós colocamos um metal dentro do crisol, né, o metal ele tem ali um formato definido, né, no seu estado sólido, e nós quando colocamos então esse metal dentro do crisol, ele será derretido e nós poderemos ali manipulá-lo para que esse metal possa assumir um novo formato. Então esse metal ele passa literalmente por um processo de transformação. E no sentido espiritual, quando nós passamos pela prova de fogo, nós também passamos por um processo de transformação. E Deus ele deseja, né, principalmente que nesse processo de transformação, quando nós somos provados, nós tenhamos nosso caráter transformado. E veja o que Pedro fala sobre o cristão ser provado. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Perceba que Pedro está falando aqui para um grupo de cristãos o seguinte: bem, vocês agora decidiram ser cristãos, seguir Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, não estranhem se vocês forem provados. Não achem estranho, não achem surpreendente, né? Não se surpreendam caso venha alguma provação sobre a vida de vocês. E é isso que Pedro está falando para nós hoje. Nós, como cristãos, temos que entender que faz parte da jornada cristã ser provado. Então, nós não podemos estranhar a provação. Como diz aqui, nós temos que compreender que isso faz parte da caminhada cristã. Infelizmente, muitas vezes nós temos uma visão simplificada da vida cristã. De que forma nós temos essa visão simplificada? Nós pegamos tudo aquilo que é bom na nossa vida e colocamos na conta de Deus. E tudo aquilo que é ruim que nós passamos, colocamos na conta do inimigo. Mas isso é uma visão simplificada, como eu falei. Porque, na verdade, seguir Cristo já supõe-se que nós passaremos por momentos difíceis. Supõe-se já que nós passaremos por provações. Enquanto, na verdade, muitas das vezes, quando nós escolhemos seguir o caminho do inimigo, que é o caminho largo, né, que parece mais fácil, às vezes nem tem tantas dificuldades assim aqui nessa vida. Né? Quantas vezes nós vemos alguns personagens bíblicos falando sobre a prosperidade do inimigo? O inimigo ele está prosperando, o inimigo ele está vivendo uma vida boa, enquanto nós, cristãos, seguidores de Jesus, vivemos dificuldades, problemas, provações, mas essa é a caminhada do cristão. Então, por isso que essa visão simplificada, né, de que tudo aquilo que é bom está ali na caixinha de Deus e tudo aquilo ruim na caixinha do inimigo. Não é bem assim. Agora, é claro que Deus ele não causa sofrimento em ninguém. Deus ele não causa problemas na vida de ninguém. Ele não é o causador do sofrimento na nossa vida. Mas ele permite que essas provações venham à nossa vida justamente com o intuito de nós termos então a nossa vida transformada. Né? Então nós precisamos, como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13, diz assim: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, Pedro ele fala anteriormente, não estranhem passar por provações, não estranhem vocês serem provados pelo fogo, e, pelo contrário, alegrem-se nesse sofrimento, porque vocês estão sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo aqui nessa terra passou por sofrimentos. Lembre que nós falamos na lição anterior. Cristo passou pelo crisol. Ele foi provado, passou por sofrimentos, dificuldades, problemas e passou literalmente pela morte.
E quando nós passamos também por isso, nós precisamos nos alegrar, porque estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos do nosso Cristo, do nosso Messias. Essa é a ideia. E interessante que em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8 e 9, ele nos mostra também como que nós devemos nos comportar ao passar por provações. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então temos inimigo. O inimigo está ali querendo nos devorar, querendo nos atacar a todo momento. Mas aí no verso 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro diz assim: ó, vocês serão provados, o inimigo está ao redor de vocês, quer atacar vocês, mas resisti-lhe firmes na fé. Precisamos manter a nossa fé, precisamos nos manter firmes, fiéis ao nosso Deus, na certeza que o nosso bom pastor está nos conduzindo pelo vale da sombra da morte, como nós falamos na semana passada. Então, precisamos nos manter firmes. E a lição, ela também, fortalece essa ideia, nos lembrando que Cristo, ele foi vitorioso. Ele venceu na cruz e por meio da sua vitória, nós também somos vitoriosos. Por isso, não podemos perder a nossa fé. A lição nos mostra também a questão do crisol do pecado, nos mostrando que todo pecado ele tem consequências. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos instruções de como nós devemos viver para termos uma vida um pouco mais tranquila, apesar dos desafios, apesar das provações. Mas quando nós desobedecemos essas instruções, seja desobedecer a lei moral, a lei de saúde, nós teremos consequências na nossa vida, e muitas dessas consequências podem realmente nos trazer algum crisol, uma provação de fogo. Por exemplo, quando nós transgredimos as leis de saúde, é claro que nós estaremos mais vulneráveis a desenvolver algum problema de saúde. E muitas das vezes, Deus, ele permite que, de fato, seja causada dor na nossa vida. Não somente quando nós desobedecemos às leis de saúde, mas quando nós desobedecemos a Ele em qualquer área da nossa vida. Muitas das vezes Ele permite que seja causada dor na nossa vida, para que nós tenhamos a compreensão de quão longe nós estamos indo dos caminhos de justiça. E aí nós então conseguiremos enxergar e conseguiremos então, com a força vinda dos céus, nós conseguiremos retornar e voltar ao caminho de justiça. Mas é claro, como eu falei, Deus ele não causa dor em ninguém. Deus ele não causa o sofrimento em ninguém, mas ele permite. Ele está do céu, ele não está apenas no céu assistindo o sofrimento que está sendo causado na humanidade, mas ele tem tudo sob controle e ele permite que certas provações venham à nossa vida, e muitas dessas provações causam realmente sofrimento, literalmente dor, para que nós possamos ser transformados, ter o nosso caráter transformado e voltarmos a Ele. Infelizmente, muitas das vezes, nós realmente só lembramos que somos dependentes de Deus quando nós temos dor, quando a nossa vida, de fato, ela é afetada. Então, Deus permite que certas coisas aconteçam justamente porque o que Ele deseja na nossa vida não é simplesmente que tenhamos uma vida tranquila aqui nessa terra, mas sim que nós alcancemos a vida eterna. Esse é o maior desejo do nosso Deus, Então, quando nós passamos por certas provações, a intenção de Deus é realmente purificar a nossa vida, purificar a nossa vida completamente, para nós então nos voltarmos ao seu caminho, para que ele possa nos conduzir então nesse caminho de justiça, que sim, teremos também provações, dificuldades, mas é um caminho que nos levará à vida eterna. Esse é o maior desejo de Deus. Então nós temos que ter essa compreensão em mente. Deus, ele, antes de querer que nós vivamos uma vida tranquila nessa terra, ele quer a nossa vida eterna. Que nós possamos ter esse entendimento e que nós possamos então nos voltarmos a ele, voltarmos ao caminho de justiça e entender que qualquer provação
que você possa estar passando nesse momento, seja qual for a dificuldade, Deus ele tem tudo sob controle. Se mantenha firme, se mantenha fiel, como disse lá Pedro no capítulo 5, verso 9, né? Resista com fé, que você possa sempre ter essa compreensão. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!